Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 19/8/2021. Vamos dar início à nossa aula. Matemática, divisão. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 31, 32, 33, 34 e 35. Nossa matéria de matemática vai estar na semana 2 e o tema será divisão. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. Assim como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente em nosso cotidiano. Por isso, é essencial conhecer bem esse processo, a fim de adquirir prática e tornar esse cálculo mais ágil. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Suponha que você tenha 6 balinhas e seu desejo é dar um pouco para cada um de seus 3 amigos. Vamos interpretar inicialmente a ideia por meio de um desenho. Então, aqui nós temos 6 balinhas. Se agruparmos as balinhas de 2 em 2, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Pessoa 1, 2, pessoa 2, 2 e pessoa 3 também receberá 2 balinhas. Vejam o que acabamos de fazer. Foi dividir 6 balas por 3 pessoas e encontramos 2 como resposta. Ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave. Veja, 6 dividido por 3 igual a 2. Não restou nada. Cada parte da divisão possui um número. O número 6, que está aqui, é chamado de dividendo. O número 3, que está dentro da chave, é chamado de divisor. O número 2 é chamado de quociente. E o 0 é chamado de resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira: dividendo, divisor, o quociente e o resto. Existe um método que facilita o processo da divisão, o algoritmo de Euclides. O método afirma que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e adicionado ao resto. Em outras palavras, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. E de fato, isso ocorre. Veja aqui. 6 é igual a 3 vezes 2 mais 0. Atividades. Número 1. Vamos resolver as divisões com a ajuda do uso de pedras de dominó. Aqui nós temos 24 dividido por 12. Vamos fazer a operação aqui. Colocar o 24 aqui, o 12 aqui dentro e vamos ver que número que eu multiplico por 12 que vai dar 24, ou que vai chegar mais próximo. Assim, 10 dividido por 2 e 30 dividido por 6. Número 2. Observe esta resolução. Divisão. Que nós temos 72 dividido por 3. A primeira coisa que você vai fazer é verificar se o primeiro número à esquerda é maior ou igual ao número da chave. Então, aqui nós temos o 7, ele é maior que o número da chave. Se for, selecione. Se não for, selecione juntamente com o próximo número da direita. No caso, vamos usar o 7, que é maior do que o 3. No segundo, você vai completar. Que número que eu multiplico por 3 que pode dar 7 ou menos de 7? Nesse caso, vai ser o 2. O número encontrado é o 2, porque 3 vezes 2 é igual a 6. Coloque o número encontrado na chave e o resultado subtraia do 7. Então, ó, 2 vezes 3 deu 6, nós vamos subtrair do 7. Aqui restou 1. Agora, você vai abaixar o próximo número, que no caso é o 2. 3 vezes 4 é igual a 12 ou menos. Então, você vai colocar o número encontrado na chave, né? 4 vezes 3 igual a 12 e vai subtrair o 12 menos o 12 que deu. Nós vamos encontrar 0 como resposta. Então,
a divisão ela é feita devagar, por etapas. Seguindo essa etapa, nós vamos fazendo. Agora, resolva as divisões no quadro abaixo para completar a cruzadinha, escrevendo por extenso o resultado. Então, aqui nós temos 56 dividido por 4. Vocês vão fazer os mesmos passos explicados aqui em cima. E vocês vão conseguir fazer a divisão. Aqui nós temos 34 dividido por 8. E assim nós vamos fazer, tá? Nós temos do número 1 até o número 8 e da letra A até a letra L, de continhas para fazer. Na hora de preencher a cruzadinha, esses resultados vão ficar na vertical e esses resultados vão ficar na horizontal. Vamos ver. O resultado que você achar na continha da letra A, você vai escrever aqui. Façam com bastante atenção. Geografia, os pontos cardeais. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 79, 80, 81, 82 e 83. Nossa atividade de geografia de hoje vai estar no PET semana 2 e o tema será os pontos cardeais. Instrumentos de orientação. Os instrumentos de localização permitem a orientação das pessoas no espaço geográfico. O homem, ao longo do tempo, sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas maneiras de se localizar sobre a superfície terrestre. Os seres humanos pré-históricos, por exemplo, desenvolveram métodos de marcação em superfícies e paredes de pedras como forma de identificação de suas localizações, para que eles não se perdessem. Além disso, várias civilizações antigas sabiam utilizar a posição dos astros e do Sol para identificar as suas posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens. No caminho dessas descobertas, alguns aparelhos foram utilizados para identificar, localizar e orientar as posições e caminhos traçados pelos homens em seus diferentes percursos sobre a superfície terrestre. Os principais e mais conhecidos dentre eles são a rosa dos ventos, a bússola e, mais recente, o GPS. A rosa dos ventos. A rosa dos ventos e a divisão dos pontos cardeais e colaterais. A rosa dos ventos é um instrumento extremamente importante para apontar e dividir os diferentes pontos de orientação cartográficas, conhecidos como pontos cardeais. Os pontos cardeais são 4: norte, sul, leste e oeste. A combinação entre eles dá origem aos pontos colaterais, que são o nordeste, o noroeste, o sudeste e o sudoeste. Os pontos cardeais podem ser absolutos, quando consideram toda a Terra, e relativos, quando são estabelecidos a partir de um referencial específico. Exemplo de pontos cardeais absolutos. O Brasil encontra-se quase totalmente na região sul do planeta Terra. Exemplos de pontos cardeais relativos. O posto de gasolina mais próximo encontra-se a nordeste de nossa localização atual. Bússola é um dos mais antigos instrumentos de localização ainda utilizados pelo homem, principalmente na navegação, agrimensura, operações militares, etc. Ela funciona a partir da atração do seu ímã para com o sul magnético do planeta, que corresponde ao norte geográfico. Dessa forma, está sempre apontando em direção à região norte do globo. O uso da bússola, apesar de muito importante, vem caindo em desuso. Isso porque ela mostra-se bastante imprecisa quando está perto de objetos magnéticos ou elétricos, e dependendo da região onde estiver, ela para de funcionar. Outro problema é que, de acordo com alguns geólogos, o polo magnético da Terra vem lentamente se alterando, deixando as bússolas cada vez menos precisas. GPS, Sistema de Posicionamento Global. O mais moderno dos aparelhos de localização já inventados pelo homem é um aparelho pequeno que, graças ao apoio de mais de 20 satélites e das coordenadas geográficas, é capaz de indicar e localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Além de fornecer a localização, o GPS também funciona como memorizador de rotas, indicador de hora e velocidade do deslocamento, informa a altitude em que nos encontramos, entre outras funções.
Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões, localizando Tamanduá as bandeiras. Vocês vão ler o texto com bastante atenção para responder a questão. Vamos responder a letra A. De acordo com o texto, quais informações puderam ser obtidas pelo GPS? Letra B. Na sua opinião, por que a utilização do GPS pode ajudar a preservar os tamanduás bandeiras? Número 2. Para cada uma das situações, você deverá escolher um dos instrumentos de localização e justificar a sua escolha. Letra A. Um grupo de turistas se perdeu do guia no deserto do Saara e precisa retornar ao ponto de encontro que fica no povoado. Qual o melhor instrumento a ser utilizado? Justifique. Letra B. Um passageiro solicitou uma viagem de sua casa até o estádio de futebol em um aplicativo de transporte. Qual o instrumento de localização utilizado pelo passageiro e pelo motorista? Justifique. C. O comandante de um voo, ao entrar na cabine do avião, verifica o instrumento de localização que está apontando para a região norte do planeta. Qual instrumento ele está utilizando? Justifique. 3. Circule no mapa o instrumento de localização. Estas foram as nossas atividades de hoje. Até mais.